Boa noite, a paz do Senhor. Estou muito grato a Deus, em primeiro lugar, e também ao Ministério Fiel, especialmente nas pessoas de Tiago Santos e Carl Peterson, pelo convite estendido a mim para ser um dos preletores da primeira conferência fiel em Nampu, em Angola. Em Angola. Muito bem. Hoje vamos falar sobre somente Cristo. Nós temos 5 somentes. Um dos somentes é somente Cristo. Não pretendo trazer vários elementos ligados à doutrina somente em Cristo, mas sim trazer um certo contributo sobre a pessoa de Cristo, nos seguintes termos. Como é que podemos dizer que Cristo é mesmo qualificado para ser mediador único entre Deus e os homens? Ou porque Cristo é mesmo capaz de ser mediador entre Deus e o homem? E eu quero trabalhar este tema, somente Cristo, na base de Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, para dizer que vamos nos servir da narrativa da tentação de Jesus para mostrar o quão Jesus é a única pessoa capaz de ser mediador entre Deus e os homens. Vamos nos levantar e assim vamos ler Mateus 4, versículos 1 a 11. Mateus 4, versículos 1 a 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Pai, te damos graças por esta palavra. Não temos nenhuma capacidade de explaná-la
nem mesmo de ouvi-la ou aplicá-la em nossos corações e nossas vidas. Dependemos do Teu poder, do Teu Santo Espírito. Então, ajuda-nos, ó Pai, à medida que vamos falando, para que possamos aplicá-la e levá-la também conosco para as nossas vidas. Em Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, podemos sentar. O irmão Maurício já mencionou somente Cristo, que é uma doutrina que exalta o Cristo Jesus como o mediador entre Deus e os homens. Ele referiu que, afinal de contas, no tempo em que a reforma surge, no século XVI, havia uma religiosidade em que Maria ocupava um lugar de destaque como espécie de intermediadora. Não só Maria, mas também os santos, inclusive os próprios sacerdotes, os padres e os papas e por em diante. É como se eles estivessem a dizer, e realmente era isso que estavam a dizer na prática, que Deus é um ser que está tão distante que não se comunica diretamente com o ser humano e, entretanto, precisa dessa esfera da igreja, que é dirigida pelos santos sacerdotes para o próprio Deus se comunicar com o ser humano. Olha, se nós deixarmos para trás a história e entramos em África, vamos encontrar a mesma concepção de um Deus que está lá, aparentemente um Deus Alá, que sempre está lá, que não tem conexão direta com a humanidade. E por isso que aqui em África nós precisamos, sem Cristo, é claro, de antepassados, e achamos que os antepassados estão bem próximos de Deus e por isso podem carregar as nossas fraquezas, nossas preces, preocupações para com o Senhor Deus. Não só os antepassados, mas aí entram os espíritos neutros, os espíritos bons ou maus, eles se encontram tão perto de Deus que conseguem transferir as energias de Deus para a humanidade que é necessitada. Olha, a história se repete. No tempo em que a reforma surge, havia venda de salvação, venda do perdão. Era uma sociedade de culpa e por isso que os comerciantes de salvação trabalhavam oferecendo serviços, bens, através de quais as pessoas se sentiriam perdoadas e salvas. Mas a história se repete. No contexto africano, não é a culpa que mexe conosco, mas normalmente é o medo que mexe conosco. Normalmente nós temos medo de feiticeiros, medo de não ser ninguém, medo de perder emprego, medo de ser controlado por poderes impessoais, imprevisíveis, medo dos profetas e novos apóstolos, medo de tudo. E por isso que facilmente nós somos vendidos serviços de proteção ou poderes especiais para nos sentirmos seguros ou protegidos. A história se repete. Mas nós queremos afirmar com clareza que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que quer dizer que não há santos, não há antepassados, não há papas, não há curandeiros, não há profetas locais que possam garantir a transferência dos benefícios divinos para nós como seres miseráveis e necessitados, mas Jesus sim. Mas a questão talvez que surja na sua mente é: por que a tentação
de Jesus é importante para a doutrina somente Cristo. Veja, a primeira carta de Timóteo 2:5 mostra que não há, como nós já afirmamos aqui, um mediador senão Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e o homem. E Paulo salienta que Jesus é mediador enquanto homem. Ele quer salientar esta humanidade de Jesus naquele versículo. Que quer dizer que esse Jesus do qual nós estamos a falar é um Jesus que se tornou semelhante a nós. Não é um Jesus Superman, um Jesus Homem-Aranha, um Jesus Capitão América, mas é um Jesus que realmente se tornou semelhante a nós. E Hebreus diz que era necessário que Jesus sofresse as mesmas tentações que nós sofremos para poder nos socorrer. E também Hebreus 4:15-16 diz que ele é a pessoa que conheceu as nossas fraquezas. Em outras palavras, ele está consciente de que nós somos pó, fracos, de que somos seres necessitados. E por isso ele pode administrar a misericórdia divina para conosco. Então Jesus foi um homem que realmente sofreu as mesmas tentações e ele também conheceu as nossas fraquezas e por isso ele pode ser mediador entre Deus e os homens. Eu quero desenvolver rapidamente 3 pontos aqui, dizendo que o primeiro ponto é Cristo foi tentado porque precisava ser aprovado, algo que já introduzi com a citação de Hebreus. Se você notar, o versículo 1 diz assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus precisava passar pela tentação de modo que ele fosse aprovado como aquele Filho de Deus pronto para administrar a cura na vida humana. Então, aqui se diz que ele foi impelido pelo Espírito para ser tentado. Isso é muito interessante, porque a imagem que nós temos do diabo nas nossas igrejas africanas é de um ser basicamente inútil. Mas, aparentemente, neste texto, o autor quer nos dizer que Satanás, o diabo, é diabo de Deus, como diria Martinho Lutero. Ou seja, diabo existe para certos propósitos e, aparentemente, aqui é para causar uma pressão, choque, alguém que vem como adversário para nos sacudir, de modo que a gente aprenda a saber que nós somos apenas criaturas. Claro, cedendo ao que ele está nos oferecendo ou não cedendo como Jesus não cedeu. Mas aparentemente o diabo tem essa utilidade de nos causar um choque, de nos provocar, de modo que a nossa consciência de sermos criaturas diante de Deus se torne algo bem nítida. Olha, isso quer dizer, só para mencionar, isso quer dizer que essa história de a gente dizer queima Satanás, eu já queimei Satanás, eu sou um apóstolo, Satanás já não há de aparecer aqui. Essa história é uma brincadeira, porque afinal de contas, Satanás é realmente diabo de Deus. Olha, vamos observar o contexto em que Jesus é levado, impelido pelo Espírito para o deserto. Antes disso ser dito,
nós estamos a ver um Jesus que é batizado pelo João Batista, e em seguida vem o Espírito Santo do céu, em forma de pomba, e não só isso, uma voz do céu, uma voz que rasgou os céus, vinda do Pai, diz: este é o meu filho em que eu tenho prazer. Então, há uma declaração de que realmente Jesus não é uma pessoa qualquer. Mas mesmo assim, como homem, ele precisava passar por um processo de provação, de tentação, de modo que realmente ele fosse aprovado e mais tarde, com a ressurreição dos mortos, fosse coroado para administrar a salvação aos seres miseráveis como nós. Jesus precisava passar pela provação. Essa coisa de provação ou tentação precisa ser bem esclarecida. Neste momento não gostaria de entrar em delongas sobre a diferença tentação e provação. No texto bíblico é muito complicado fazer essa distinção. É claro que é possível, especialmente na língua portuguesa, mas eu vou colocar isso na mesma panela. A provação, ela visa revelar o caráter de alguém, ou então desenvolver o caráter de alguém, sujeitando-o ao adversário, de modo que realmente a pessoa testada, ela se revele como um ser humano mesmo, que só tem valor diante de Deus, e que pode ser firme apenas em Deus. Olha, há 3 coisas que podemos notar sobre a questão de provação ou tentação. A primeira coisa aparece em Deuteronômio 8:2, Deus dizendo que eu vos provei a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos meus mandamentos ou não. Talvez nós podemos traduzir esse versículo dizendo que a provação ou a tentação, ela ajuda a trazer, a expor a motivação do coração das pessoas testadas. É como se estivéssemos a dizer que quando Deus traz a provação ou a tentação, quer ver se realmente nós colocamos Ele em primeiro lugar, antes de mais nada. O segundo ponto sobre o que faz a provação está em Tiago 1:2-4 e Romanos 5:4, onde nós podemos perceber que a provação ajuda a aperfeiçoar o caráter. A gente aprende a agradar a Deus, aprende a discernir entre o bem e o mal, se a gente suporta e passa pelas provações ou tentações. E por fim, Tiago 1:12 nos faz perceber que com a tentação ou provação, nós herdamos ou recebemos a coroa da vida. Ou, em outras palavras, ficamos prontos para sermos mordomos das coisas que Deus coloca em nossas mãos, reinando com Ele em vida. Só para terminar este primeiro ponto, a provação ou a tentação é como se fosse uma preparação, um teste, um processo de amadurecimento para que nós possamos ser pessoas maduras o suficiente para administrar as coisas que Deus preparou para nós mais à frente. É como se estivéssemos a dizer que nós, como seres humanos, não somos Deus.
Deus é o único ser absoluto que não desenvolve, que não sofre variação e que não precisa ser testado. O único ser que se basta. Mas nós, como criaturas, fomos feitos para nos sujeitar a um processo de desenvolvimento, de amadurecimento, até o estágio em que consigamos realmente realizar o potencial que Deus depositou em nós. É claro que uma planta, por exemplo, precisa, antes de mais nada, desenvolver raízes, ganhar estabilidade, ganhar força, antes de produzir frutos que ajudam a nutrir as pessoas, antes que nos conceda sombra em que pessoas possam se esconder, uma planta precisa desenvolver e suportar a tempestade, o calor e todas as coisas adversas a ela mesma, até que um dia seja uma bênção para as pessoas. Nós também precisamos passar de situações como essas. E Jesus, sendo Deus em forma humana, ele precisou passar por este processo de desenvolvimento, de provação, de teste. E, na verdade, esse teste é uma condensação de todas as tentações que Jesus sofreu, como também é uma amostra de todas as tentações que nós, eu e você, passamos. E antes que Jesus fosse o Messias coroado para a salvação de todos nós, com a ressurreição dos mortos, ele precisou passar por este processo. Segundo ponto da nossa mensagem. Cristo foi tentado em fraquezas semelhantes às nossas. Ok? E aqui eu quero desenvolver quais são essas fraquezas. Como é que nós nos identificamos com Cristo, ou como Cristo se identificou com as nossas fraquezas. Como é que realmente Cristo demonstrou que nós somos pó, e ele se identificou nessa condição de fraqueza, como diz Hebreus 2 e também capítulo 4. Eu vou mencionar 3 fraquezas em sequência. A primeira fraqueza vem dentro de contexto que é de jardim versus deserto. Em outras palavras, quando nós, talvez, deixa-me recuar um pouco, se você deixa à parte o livro de Mateus e vai para Lucas, capítulo 4, antes de Lucas descrever esta história de tentação de Jesus, o Lucas nos dá a genealogia de Jesus que termina em Adão. É como se o Lucas estivesse a dizer que, olha, a humanidade toda surge do Adão, mas agora eu quero vos apresentar um novo Adão. E Adão, que eu vos apresento até agora, foi testado e ele caiu. Mas agora quero vos apresentar um novo Adão, o último Adão, que vai ser testado e não vai cair. Então nós temos um Jesus que está num contexto de deserto sem nada, contra um Adão mencionado pelo Lucas, que estava no jardim, no meio de toda a abundância, que tinha tudo. Então o versículo 2 nos introduz a primeira fraqueza. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então o tentador aproximou-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. A primeira fraqueza é a fraqueza de limitações, descrita pela fome que é mencionada aqui. Quando eu falo de limitações, me faltou palavra talvez mais adequada, mas eu estou a falar da nossa condição de abertura para a busca de mais satisfação ou de conforto, busca de algo que nos faz sentir bem. Somos seres limitados, enquanto Deus se basta a si mesmo, Ele é o sou, o ser absoluto, nós somos seres nessa condição de fome. Por quê? Porque nós fomos criados alma viventes. Acho que os irmãos já devem ter lido o livro de Gênesis, que os animais foram feitos almas viventes, ou seja, criaturas feitas com desejo que se movimenta em busca de objeto de satisfação. Então o ser humano foi feito também como um ser que vai em busca de sexo para se satisfazer, de alimento, de abrigo, de igual modo como os animais. Mas a diferença é que o ser humano só se torna um ser de desejo em busca de objeto de satisfação com o sopro divino, para nos mostrar que, em primeiro lugar, o ser humano, ele se satisfaz apenas em Deus, de onde ele surge. Então, aqui nós estamos a ver um Jesus, o Jesus Filho de Deus, sendo sujeito ou experimentando a fraqueza humana, esse ser que precisa de alguma coisa para sentir-se forte e satisfeito. Diabo chega a Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, Satanás não duvida que Jesus é o Filho de Deus, mas desafia Jesus a refletir o sentido ou a implicação de ser Filho de Deus. Quando o diabo diz, transforma estas pedras em pães, ele está a dizer: Jesus, você tem o direito de satisfazer as necessidades por conta própria. Não só tem o direito, como também tem o poder de fazer um milagre para o benefício próprio. Isso nos leva para o Éden, onde Adão foi tentado, onde vimos o diabo dizendo a Eva: você tem o direito de ser como Deus. E não só isso, há um milagre nas suas mãos que pode ser produzido para que você seja como Deus. Não basta querer ser como Deus, você pode fazer um milagre. E realmente Adão caiu ao realizar o milagre de ser como Deus. Ele tinha esse desejo e ele satisfez o desejo de forma errada. E Jesus aqui impediu-se de satisfazer o desejo, a fome, por conta própria. Então, quero aplicar isso de uma forma muito rápida para passar à segunda fraqueza. Imagine que você é tesoureiro lá na igreja, trabalha com dinheiro, ou é pastor mesmo, e pessoas prestam conta a si. E o dinheiro que está nas suas mãos é um dinheiro que você sabe que é da igreja. E como é da igreja, não tem um significado imediato para você como pessoa. Ou seja, aquele dinheiro não serve para as suas contas. É como se fosse pedras, aquele dinheiro. Só que o diabo chega naquele dia que você não tem dinheiro para pagar as contas lá em casa, as crianças estão a passar fome, e você, pastor, tem o dinheiro da igreja. E o diabo diz: transforme esse dinheiro, que na verdade não é seu, é como se fosse pedras, transforme esse dinheiro em pães.
em pagamento de taxas lá na escola, de combustível do seu carro. Satisfaça as suas necessidades na base desse dinheiro que, na verdade, deveria parecer pedras. Conheço um pastor em Maputo, espero que essa realidade dos irmãos, amigos angolanos, disseram que devo me sentir confortável em trazer ilustrações ligadas à minha realidade em Moçambique. Então, eu vou trazer. Hoje não tanto, mas na sexta vou já brindar com vários elementos da nossa africanidade. Espero que isso ajude também a igreja angolana. Então, esse pastor que eu conheci em Maputo era um excelente pregador, na verdade, quando eu lhe conheci. Mas, em algum momento, ele entrou numa tentação terrível. Começou a controlar o dinheiro pessoalmente, juntamente com um jovem assistente dele, à revelia de toda a direção da igreja. Então, ele costumava passar cheques sem consentimento da direção, entregava ao jovem para levantar o valor lá no banco. Um certo dia, ele passou um cheque, por exemplo, 10.000 meticais, e falou para o jovem colocar em extenso. Aquele jovem pegou aquele cheque, acrescentou um zero, ao invés de ser 10.000, ficou 100.000, e colocou lá em extenso, por extenso, 100.000 meticais. Foi levantar o valor e desapareceu da igreja aquele jovem. O pastor, ao ouvir que o jovem levantou muito dinheiro da igreja e desapareceu, ele ficou doente, ficou paralisado, secou uma parte do seu corpo. Depois de alguns dias, esse mesmo pastor morreu. Só para dizer que esta tentação é uma tentação real na nossa vida, tanto como pessoas ou como ministros do Senhor Deus. Há uma fraqueza que nós passamos, a fraqueza de limitações, e Jesus passou também por essa fraqueza. A segunda fraqueza é a fraqueza da vulnerabilidade. Nós lemos aqui no versículo 6, quando o diabo chega a Jesus e o transporta para o pináculo do templo. Ele diz: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. E mais tarde diz que para que os anjos vão socorrer a si, para que você não tropece em alguma pedra. Olha, se nós quisermos trazer um outro contexto para esta passagem, nós podemos viajar um pouco para o deserto, porque afinal de contas, quando aqui se diz que Jesus jejuou 40 dias, acho que Mateus quer nos lembrar do povo de Israel que foi provado durante 40 anos no deserto. Era para que o Israel aprendesse a confiar em Deus de modo incondicional. Entretanto, ao invés de Israel confiar a Deus de um modo incondicional, sem buscar manifestações espetaculares que comprovassem que Deus realmente é Deus deles, ao invés de Israel confiar em Deus absolutamente, Israel tenta Deus. E o texto do Antigo Testamento e primeira carta aos Coríntios 10 nos mostra que Israel tentou Deus ao murmurar contra Deus, ao ficar impaciente em relação às promessas do cuidado do Senhor, a realização das promessas, como também por ser ingrato, porque Deus, afinal de contas, havia demonstrado que Ele é poderoso ao tirar Israel das mãos dos egípcios.
e também ao cuidar Israel de diversas maneiras. O texto de Deuteronômio diz que os vossos sapatos, vossas roupas não envelheceram, eu vos dei maná, mas o povo de Israel ficou ingrato e tentou Deus. Olha, o diabo está vendo que Jesus está numa situação de carência e por isso de vulnerabilidade e transporta Jesus para o pináculo e diz, jogue-se. Em outras palavras, o diabo está a dizer, você tem o direito de buscar provas de que o Senhor ama você. Você precisa ver se Deus realmente é seu Deus, se você é filho de Deus. Talvez haverá, ou, não talvez, mas se você se jogar daqui de cima para baixo, muita gente de lá de fora vai bater palmas, vai dizer, olha lá, o Filho de Deus que está sendo protegido, cuidado pelos anjos. Jesus estava numa situação de vulnerabilidade e o diabo chega para tentar Jesus. E nós também temos passado por essas circunstâncias. Deixa-me dizer uma coisa que é muito real para a nossa realidade aqui na África. Nos anos 70, houve revivamento em muitos pontos da África. Eu espero que Angola também tenha passado por esses tempos de avivamento. Mas África do Sul, Nigéria, Moçambique mesmo, Quênia, há muito testemunho de derramamento do Espírito, produzindo uma igreja que pregava, mesmo sem muito conhecimento teológico, mas uma igreja que pregava a cruz, que pregava sobre o arrependimento, uma igreja que buscava a santidade, uma igreja que se quebrava buscando a presença de Deus. Entretanto, o avivamento sempre obedece um certo gráfico, né? Aquelas manifestações começam a reduzir. E talvez por causa dessa redução de certas manifestações espetaculares, curas, libertação de demônios, coisas espetaculares que foram acontecendo aqui na África, genuínas mesmo. Não estou a falar de espetáculo que acontece hoje nas ditas igrejas neopentecostais que abundam em nossas sociedades. Coisas nojentas que não têm a ver com o derramamento espetacular do Espírito Santo sobre a igreja. Tem a ver com manipulações. Mas nos anos 70 houve isso. Anos 80 isso começa a escassear. E daí surgem, no nosso contexto, a partir de algumas igrejas vindas do Brasil, que vocês conhecem muito bem, surgem os chamados homens de Deus, que começam então a se aproveitarem desta condição de vulnerabilidade da igreja. A igreja já está a sentir que não há aqueles poderes especiais, espetaculares, e há fome na sociedade, a guerra que está assolando Moçambique, já estava no fim da guerra, a seca, e aí vêm alguns chamados homens de Deus e começam a dizer que nós podemos provar Deus. Basta que você ofereça uma certa quantia. É só se jogar, oferecendo o seu dízimo, vendendo a sua casa,
você vai ver os anjos correndo a seu favor para lhe conceder riquezas insondáveis. Isso aconteceu muito em Moçambique até agora, e acredito que aqui em Angola também. É interessante notar que o diabo, ao citar os Salmos 91 sobre a proteção divina a todos quanto habitam no esconderijo do Altíssimo, o diabo omite uma expressão que é teus caminhos. Deus diz que enquanto nós estivermos a caminhar na vida real, em casa, cuidando de esposa, de filhos, enquanto estivermos a trabalhar normalmente nos nossos postos de trabalho, enquanto estivermos a conduzir as igrejas, enquanto estivermos a caminhar nos processos normais da vida, o Senhor Deus, se nós estivermos escondidos, andando com Ele em confiança, Ele vai nos proteger e nós não vamos tropeçar em nenhuma pedra. Mas o diabo diz que isso aí não chega. É preciso você comprar, subornar milagres e manifestações espetaculares. É só você se lançar abaixo e os anjos virão a correr para ajudar você. A última fraqueza é dependência. Então, nós temos esta fraqueza de dependência que se traduz na necessidade que nós temos de uma direção ou de algo com que nós queremos nos identificar, ou algo que nos sustém, algo que nos faz andarmos de forma segura sempre. Nós somos fracos. Em outras palavras, somos dependentes. E Jesus se identificou conosco na dependência. Aqui também nós podemos recuar para o deserto, em Êxodo 32, para mostrar como é que esta dependência funciona num coração depravado, num coração perverso, num coração que não aprende que o Senhor Deus é o único Senhor que nos sustém, que é a origem, que é sustentáculo, aquele que realmente garante que a nossa vida chegue no ponto em que as potencialidades depositadas em nós se manifestem para a glória de Deus, o Pai. Em Êxodo 32, nós podemos observar que os israelitas no deserto, no meio dos 40 anos, diferentemente de Jesus no deserto, aos 40 dias e no fim, os israelitas olham para Arão e dizem: Arão, esse Moisés já não está aqui, não sabemos o que se passa com ele. Faz-nos ídolos para que nos guiem. Isso no versículo 1. O que quer dizer que ídolo é aquela coisa que está a ser usada como referência sobre como é que nós devemos viver. É aquela coisa que dá identidade a cada um de nós. Aquela coisa que nos guia. Talvez, no contexto do Novo Testamento, em 1 carta Coríntios 1-3, é possível que Paulo também estava a nos exortar para não sermos ídolos naqueles capítulos, em relação aos líderes. Porque ídolo, nesse contexto, é aquilo que nos guia. Então, Satanás tenta Jesus, por saber que Jesus está com fome,
está fraco e realmente está a mostrar que ele é dependente. Ele não é independente, mas dependente de algo mais. Então, Satanás se apresenta como aquela pessoa que vai guiar Jesus para Jesus conseguir forças, direção e por aí em diante. Então, no contexto de Coríntios, aparentemente Paulo está a dizer aos coríntios que quando vocês estão a dizer que eu sou de Apolo, sou de Paulo, sou de Pedro, vocês estão a dizer que Paulo e Pedro são as pessoas que dirigem a vossa vida, que representam origem para vocês, que guiam vocês. Mas vocês devem saber, ó Coríntios, que Paulo não morreu por vocês. Por isso, vocês devem saber que somente Cristo é de vocês. Vocês são de Cristo, em outras palavras. Nós facilmente podemos idolatrar até as nossas linhas teológicas. Quando eu digo, eu sou de Calvino, eu sou de John Wesley. Na verdade, o que nós devemos dizer é que Calvino é meu. Este é o contexto de Coríntios 1-3. As pessoas que Deus colocou à nossa frente são pessoas que devem servir a nós, que expressam alguns tesouros escondidos em Cristo, e eles são canais para a transferência desses tesouros para a nossa vida. Então, essas pessoas são nossas, mas nós não somos do Calvino, não somos do Wesley, não somos da Igreja Batista ou Presbiteriana. Somos de Cristo. Então, esta coisa de dependência não pode ser satisfeita por meio de idolatria, conforme a oferta de Satanás. É uma coisa que nós temos como criaturas, e Jesus teve essa coisa, dependência. E se você é dependente, precisa de alguém que guia, mas essa pessoa não pode ser nenhuma outra pessoa além do Senhor Deus, a quem você e eu devemos adorar. Em segundo lugar, ídolo é aquela coisa que nos faz dançar. Versículo 5, os israelitas começaram a dançar em frente daquele ídolo. Eles se deixaram explicar pelo ídolo. O ídolo faz com que você possa sorrir, soltar gargalhadas, se alegrar, ou então você ficar triste. É aquilo que provoca felicidade em você, ou não. A sua dependência não deve ser satisfeita desse jeito. Por fim, o ídolo é aquela coisa que desvia você, isso Deuteronômio 9:16, desvia você do caminho que Deus ordenou para você. Deus preparou algo que é apenas para você. Se você observar no seu dedo, vai ver que as suas impressões digitais são únicas. Ninguém mais, para dizer que Deus formou você como você. Não há ninguém que tem que realizar o potencial que você tem de expressar Jesus de um modo diferente, senão você. Mas muitas das vezes a gente interrompe o processo de construção, de amadurecimento por meio de sujeição a certos ídolos. O último ponto, irmão, eu tenho que correr. O ponto mais longo era 2 mesmo. Cristo venceu todas as tentações para a nossa redenção.
Enquanto em Cristo as fraquezas são simplesmente fraquezas humanas, para nós as fraquezas se convertem em pecados. No lugar de apenas abertura para satisfação, para um objeto de satisfação, a gente chega ao pecado de autossatisfação, de procurar resolver nossos problemas por nossos próprios caminhos, à parte da palavra de Deus. No lugar da simples vulnerabilidade por sermos criaturas, nós cometemos o pecado da incredulidade. Não confiamos em Deus que está conosco e que é capaz de nos conduzir de forma segura. 3. No lugar de a gente ser apenas dependentes, nós nos tornamos idólatras. Mas Jesus conseguiu, como homem, para ser mediador entre Deus e os homens, manter-se nesta condição humana de aberto para satisfação, apenas isso, de ser alguém vulnerável no contexto de um deserto caloroso durante o dia, um deserto com frio durante a noite, um deserto cheio de animais selvagens, vulnerável. Apenas isso. Não entrou no pecado da incredulidade como eu e você, e Jesus, ele foi dependente sim, mas ele não ficou idólatra, não adorou a Satanás. Pelo contrário, ele disse, vai embora, Satanás. Daí que nós temos que perguntar, como é que Jesus respondeu às fraquezas exploradas pelo diabo? 3 maneiras. Jesus respondeu com a palavra de Deus, em primeiro lugar. A primeira fraqueza, Jesus diz simplesmente, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Enquanto o diabo quer nos fazer perceber que a nossa vida só funciona para bens perecíveis, Jesus está a dizer que antes de a gente funcionar por esses objetos de satisfação, é a palavra de Deus que nos mantém em funcionamento pleno. Nosso cérebro processa. As células estão funcionando. Eu consigo colocar um pé atrás do outro. Eu consigo ainda respirar e o meu estômago ainda funciona, apesar de não ter comida. Não só do pão viverá o homem. E com isso, nós podemos também concluir que, afinal de contas, Jesus sujeitou-se à palavra de Deus antes de mais nada, porque ele tinha que provar que é a verdadeira palavra de Deus encarnada para os homens. Nele estão escondidos todos os tesouros de conhecimento e de sabedoria de Deus. Jesus é aquela pessoa olhada pelo Pedro, e que recebeu a exclamação de Pedro, dizendo, aonde nós iremos se tu tens as palavras da vida? Ele é a palavra de Deus final para a humanidade. Por quê? Porque ele realmente preferiu, antes de ser coroado, preferiu a palavra de Deus acima dos pães. Em segundo lugar, Jesus venceu com a reafirmação da confiança que nós devemos depositar em Deus. Ou seja, presença de Deus é real acima de qualquer prova que a gente possa imaginar. Daí que nós não precisamos colocar Deus à prova, não precisamos tentar Deus. E porque Jesus valorizou a presença real de Deus,
na sua vida, mesmo sem provas espetaculares. Ele se tornou esse caminho estabelecido por Deus aqui na terra, pelo qual nós temos acesso a Deus o Pai. Ele é o lugar onde Deus se deixa encontrar pelo ser humano. Jesus é a plataforma de encontro. Ele é o beijo do céu e da terra. Nele habita toda a plenitude da divindade. Isso porque Jesus, ele confiou Deus, mesmo quando Deus não estava a exibir provas ou espetáculo de anjos servindo a ele durante os 40 dias e depois dos 40 dias. Jesus valorizou o relacionamento. E por fim, Jesus mostrou que o poder de Deus não se deve confundir com prestígio. O poder de Deus está acima de prestígio. E Jesus responde ao diabo: vai embora, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, seu Deus, adorarás e prestarás culto a Ele. Satanás, ele queria enganar Jesus, fazendo Jesus entender que os objetos de conquistas humanas, de ciência e tecnologia, são em si mesmo suficientes para sarar qualquer dependência, qualquer sentido de dependência que Jesus pudesse experimentar. Mas Jesus, depois de ser tentado, ele prega um reino que Satanás não mencionou para Jesus. O reino de Deus já chegou. Arrependei-vos. Esse reino de Deus, Paulo diz que é a justiça de Deus, é a paz de Deus e é a alegria no Espírito Santo. Concluindo, nós devemos caminhar na vitória de Jesus. Se eu confiar em mim mesmo, nas minhas fraquezas, eu vou cair. Eu não sou fraco, como sou pecador. Jesus foi aquele que foi tentado de diferentes maneiras, mas ele era sem pecado, ele não caiu e era sem pecado. E eu vou cair se eu confiar nas minhas forças. Daí que eu preciso olhar a Jesus enquanto eu estiver a passar situações de desemprego, situação de salário baixo, situações de carência. Eu preciso ver Jesus como minha boleia para me satisfazer com a palavra de Deus que Ele mesmo oferece a mim. Quando não há avivamento na igreja, quando tudo parece seco, você está pregando a palavra, mas parece que não estão a surgir arrependimentos no seio da igreja. Mesmo assim, você precisa de estar em Cristo Jesus, confiando que esse tempo de secura poderá passar, porque Deus, apesar de não se manifestar ainda, Ele está presente. Não precisa de provas espetaculares. Quando chegar o tempo, Deus vai provar, como provou depois, no versículo 11, os anjos vieram e serviram Jesus. E você precisa também andar na boleia de Jesus quando as coisas estão totalmente desorganizadas no seu contexto. Os políticos estão a fazer coisas estúpidas. Você precisa manter-se em Cristo Jesus. Não confie em Maria, não confie nos antepassados, não confie nos falsos apóstolos, profetas. Você precisa de depositar a sua confiança em Jesus, porque o escritor de Hebreus diz que Jesus
passou as mesmas fraquezas sem pecado e por isso ele é capaz de se compadecer e exercer misericórdia para conosco. Amém. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez, como fiz ontem, com muita sinceridade, do fundo de minha alma, o acolhimento dos irmãos aqui para conosco. Muito obrigado. Orem por nós. Nós só existimos enquanto ministério, enquanto os irmãos existirem enquanto igreja. Nós, obviamente, sentimos o chamado que vem do alto, que vem de Deus. Mas o nosso chamado não tem nenhuma razão de ser se não houver uma igreja que nós possamos servir. Então nós agradecemos porque há uma simbiose aí entre aquilo que a Fiel é como ministério e a vida da igreja em toda parte. Nós nos alegramos de estar agora nesta parte do mundo aqui em Angola. Deus os abençoe. Deus dê graça a vocês. Orem por nós precisamos das orações. Eu quero oferecer aqui o abraço de 3 organizações, instituições das quais faço parte. Da Fiel, Ministério Fiel, traz o seu abraço e abre o seu coração para com os irmãos. Também trago o abraço do Seminário Martin Butzer, no Brasil. Eu tenho o privilégio de ser cofundador do Seminário Martin Butzer, junto do pastor e teólogo Franklin Ferreira. Nós juntos começamos este ministério em 2012, portanto já há 12 anos, que tem o propósito de apoiar na formação de obreiros e teólogos, de professores, mestres, pastores que vão servir na seara de Cristo. E o Seminário Martin Butzer tem funcionado no Brasil, inclusive já tivemos alunos angolanos, temos também um programa online que já chega aqui em Angola, inclusive um bom mestrado em teologia que a gente oferece em parceria com o seminário americano PRTS. E o Seminário Martin Butzer tem todo o interesse em servir a igreja angolana, o desejo de estender o seu serviço e o seu amor aqui aos irmãos, e por isso manda as suas saudações também a todos. E por fim eu trago aqui o abraço da minha amada Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos, São Paulo, Brasil, no sudeste do Brasil. Igreja da qual faço parte já há 30 anos, como membro, 34 anos desde que cheguei lá, e há 11 anos componho o ministério pastoral dessa igreja, somos 5 pastores nesta igreja. E esta é uma igreja que ama o povo de Deus em toda parte, que ama a igreja angolana, porque nós já temos orado pelos irmãos de Angola há décadas em nossa igreja e particularmente agora a nossa igreja sustenta esta conferência com as suas orações e manda a sua saudação aos irmãos. Então recebam os cumprimentos do Ministério Fiel, do Seminário Martin Butzer, da Igreja Batista da Graça, um abraço de minha família. Estou, como apresentei pastor Maurício aqui, semelhante a ele, sem a minha melhor parte. A dona Elaine, minha esposa, não pôde vir comigo, mas eu espero que para o ano ela venha. Meus 3 filhos já são jovens adultos. Meu filho mais velho, Tiago, já é casado. Ainda não me deu netinho, mas estou pedindo que ele faça aí um curso com o pastor Maurício e também com o genro e filha dele, para que ele conheça os caminhos das pedras aí, para reproduzir. Mais 2 filhos solteiros ainda, um jovem rapaz de 22 anos, Gabriel, e a minha filha caçula, minha filhotinha de 19 anos, para mim ainda é um bebezinho, mas a verdade é que já está a crescer também. Então, recebam um abraço da minha família, que está aqui em espírito, em oração com vocês. Nós vamos falar hoje sobre sola fide, somente a fé. E para isso eu quero pedir que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Mais adiante um pouco eu procederei à leitura de alguns trechos desta epístola. Mas você abra a sua epístola lá, nós vamos considerar alguns aspectos da realidade da fé na vida de Abraão.
E eu quero oferecer, assim como o pastor Maurício fez, um breve panorama que nos ajude a considerar a questão da fé no surgimento da igreja protestante. Os irmãos sabem que a reforma foi este movimento de Deus. Há muitos que reputam a reforma como sendo um grande avivamento. E penso que é uma maneira muito adequada de nós considerarmos o que aconteceu naqueles dias do século XVI, na Europa continental, na Alemanha, na Suíça, na França, na Itália, nos países nórdicos e também no Reino Unido, na Inglaterra, em que muitos homens de Deus despertaram para uma nova maneira de lidar com a vida da fé e da igreja, e que fundamentou esta nova maneira de conduzir a vida da fé e da igreja nas Escrituras. E, de fato, a reforma se tornou alguma coisa tão poderosa que mudou a face da história, não só naqueles dias, mas até hoje. Nós, que aqui estamos, somos legatários daquilo que Deus fez por meio destes personagens, destes homens, lá no século XVI. Eu conversei com muitos irmãos aqui. Muitos disseram, eu sou da igreja metodista. Outros disseram, sou da igreja congregacional. Ainda outros disseram, sou presbiteriano. Alguns me disseram, eu sou batista. Graças a Deus pela diversidade que há, o que também indica que há desacordo em certas questões doutrinais, talvez não tão vitais, mas o fato é que estas denominações todas remontam a estes dias da reforma. Aqueles que são os nossos precursores. E nisto, então, nós podemos ver aqui nesta sala mesmo uma evidência daquilo que Deus fez tantos séculos atrás e que caminha por todos os cantos da terra até os dias de hoje. A reforma protestante virou o mundo de cabeça para baixo. E é por isso que quando a gente estuda aquilo que Deus fez na história e pensa na reforma, a gente tenta buscar e identificar aqueles grandes marcos, não é, que caracterizaram a fé dos reformadores. Nós ouvimos ontem na palavra de pastor Maurício como que os 5 somentes são uma característica, uma marca que se viu, uma ênfase que se viu no ensino desses reformadores, que conseguiram sintetizar, por assim dizer, não é, livrando a igreja de muitas escaramuças que estavam ali a assediá-la, não é, e que de alguma maneira impunham sobre a igreja um grande peso, mas trazendo na simplicidade da maneira como e buscam nas Escrituras aquilo que Deus quer para a igreja. Estes somente a fé e mais nada, somente a graça, como ouvimos agora, e mais nada, somente Cristo e Ele somente a Deus a glória, e tudo isto fundamentado nas Escrituras somente. São lemas que foram assunto quente na reforma, e que causaram comoção e talvez grandes transformações. E o nosso assunto, sola fide, somente a fé, não é diferente disto. É tema que causou grande comoção nos dias da reforma. Na altura da reforma havia uma grande crise do entendimento do que é a fé. E olhar para a história é uma maneira da gente evitar que as dificuldades que os nossos pais reformadores enfrentaram não sejam de alguma maneira reproduzidas no nosso próprio dia. E nós somos bons em reproduzir problemas. Somos bons, não é, em trazer de novo os mesmos problemas que a igreja já enfrentou no passado. As mesmas dificuldades, as mesmas lutas, e às vezes até mesmo as mesmas heresias. Os irmãos naturalmente perceberão que algumas das crises de fé daqueles dias não são tão diferentes das crises de fé que enfrentamos hoje. E quando eu falo que havia uma crise de fé, não é tanto porque o povo não tinha fé, quer dizer, o povo era cético, não cria, mas era uma fé mal direcionada, era uma fé destituída de conteúdo, era uma fé que não tinha conhecimento, era uma fé baseada em superstição e medo, que estava arraigada em crendices, em superstições, e que era guiada pelo medo. O povo da igreja se via
completamente escravizado a um sistema que manipulava a sua fé. E de modo que o nome de Cristo, embora estivesse presente na vida da igreja, ele não era a única fonte e fundamento da fé. A igreja era a fonte e fundamento da fé. As tradições eram fonte e fundamento da fé. Os sacerdotes eram fonte e fundamento da fé. O Papa era fonte e fundamento da fé. E uma das maneiras pelas quais uma fé difusa, confusa, destituída de conteúdo, traz grande peso para o povo e escraviza o povo é porque ela pode ser facilmente manipulada. Uma fé frágil, sem conteúdo, guiada pelo medo e arraigada em crenças e superstições, pode ser facilmente manipulada, e era assim que acontecia naqueles dias. Os irmãos sabem da venda de indulgências, a venda de perdão. Quando aqueles que têm a oportunidade de fazer a visita à Capela Sistina, cujas obras de artes tão impressionantemente belas foram pintadas e esculpidas por grandes artistas daqueles dias, como Michelangelo, não é? que faz o afresco que enfeita até os dias de hoje a abóbada da Capela Sistina no Vaticano, e que vem aquelas obras de arte tão belas. Tem nelas o dinheiro, o financiamento, o suor e lágrimas e o medo de milhares e milhões de fiéis que depositavam na compra das indulgências, isto é, do perdão, a esperança de que poderiam algum dia se ver livres da ira vindoura. Aquela capela foi financiada pela venda de indulgências. E quando a igreja precisava de dinheiro, então ela se servia dos seus pregadores. Um deles era chamado Johannes Tetzel, um frade dominicano, alemão, inquisidor. Ele era o comissário para a distribuição de indulgências na Alemanha. Um grande pregador, no sentido de que era um homem eloquente, de boa retórica. E nisto, a propósito, se me permitem aqui um breve parêntese, fiquemos muito atentos com pregadores de boa retórica. Os comunicadores de televisão também têm boa retórica. Boa retórica não faz do pregador um pregador fiel. Atentem para o ensino, para o conteúdo e para aquilo que os pregadores dizem, não pela capacidade que tem de se comunicar de uma maneira que enleva o nosso coração, que nos encanta os ouvidos, porque isso por si só não serve para nada. Pelo contrário, pode nos conduzir a muitos erros, como acontecia nos dias de Martinho Lutero, e Tetzel foi um destes, muito habilidoso na comunicação. Foi comissionado por Giovanni Medici, um dos papas daqueles dias, chamado Leão X, para vender indulgências. E ele dizia ter conquistado mais almas por meio das indulgências do que Pedro por meio da pregação. E as multidões vinham ouvi-lo, inclusive membros da paróquia de Santa Maria, em Wittenberg, que naquela altura era pastoreado por um jovem pastor, monge, alemão, agostiniano, chamado Martinho Lutero. E Lutero se viu perturbado com o fato de que Tetzel vendia as suas indulgências para os membros da sua igreja, e que eles eram tão presos e arraigados a crenças e superstições, e isso era algo muito forte naquela sociedade. O próprio protetor de Lutero, o príncipe Federico, se gabava de possuir um relicário que tinha 17.443 relíquias, e que a soma dessas relíquias lhe concedia 127.799 anos e 116 dias de libertação do purgatório. É por isso que quando, no dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano sai, professor universitário, professor da Epístola aos Romanos, daquele lugar onde ele habitava, chamado Claustro Negro, anda por cerca de 1 quilômetro e afixa na porta da igreja do castelo
95 teses contra a venda de indulgências. E sabe o que tinha logo na primeira tese? A expressão latina poenitentia agite, que é uma citação do texto de Marcos, capítulo 1, verso 14, que diz: arrependei-vos e crede. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E ele então explica que o arrependimento interior é algo que se manifesta exteriormente pelo abandono dos pecados, mas que por si só não basta. É necessário que, além de deixarmos de ser quem nós éramos, nós passemos a ser aquilo que não éramos. E isto só pode ser feito pela fé. E é necessário então crer. E então Martinho Lutero chama os seus párocos, e mais do que isso, ele chama até mesmo os doutores da igreja, para que considerem a fé como firme fundamento pelo qual nós recebemos a justiça de Jesus. Essa foi uma grande preocupação pastoral de Lutero, o lugar da fé na vida da igreja, porque a fé, manipulada como era, levava as pessoas como uma manada na direção em que a igreja queria, enganando-as e impondo sobre elas o peso, esmagando-as sobre o peso do medo e da superstição. E nós ouvimos um pouco mais cedo, querido pastor Alex, fazer referência à maldita teologia da prosperidade, que é qualquer coisa muito semelhante àquilo que se via no dia das vendas das indulgências. Eu até ouso dizer que as indulgências são menos graves do que a teologia da prosperidade. Pelo menos, na venda de indulgências, havia uma certa noção de que o homem é devedor de Deus. Na maldita teologia da prosperidade, há a noção de que Deus é devedor do homem, e de que se o homem então comprar alguma coisa por meio dos seus recursos, do seu dinheiro, Davi o prata, Deus é obrigado a conceder-lhe prosperidade, saúde, dinheiro e muitas outras coisas. Que, aliás, como disse nosso querido pastor Alex, não significam nada nesse mundo. Deus tem muito mais para oferecer para a gente. Isso então mostra para a gente que se há uma grande manada manipulada hoje por esta maldita teologia da prosperidade, à semelhança daqueles que estavam manipulados pela venda de indulgências, o lugar da fé, o locus da fé na vida da igreja é qualquer coisa de grande importância, para que não sejamos enganados, não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos anunciar a verdadeira fé. Porque só esta fé, que é arraigada na pessoa e obra de Jesus Cristo, é capaz de nos libertar das amarras de uma crendice falsa, de uma fé falsa, de superstições e de medo, como nós vimos naqueles dias. Então Lutero se preocupava com aquilo que era mais central à salvação das pessoas: fé. E queria que elas chegassem ao entendimento do Evangelho, porque entendia que somente por meio do Evangelho é que Deus produz fé no coração. A fé vem pelo ouvir da palavra do Evangelho. E foi nesse contexto, dessa luta pastoral, que Martinho Lutero então fez aquilo que poderia ser dito a descoberta dessa linda doutrina das Escrituras chamada justificação pela graça mediante a fé. E que talvez tenha sido de todas as grandes doutrinas, não é, que foram aprendidas naqueles dias, a que teve o maior peso para a vida da igreja. Os teólogos posteriores, eles disseram que esta é a doutrina pela qual a igreja cai ou permanece de pé. A doutrina da justificação pela fé. Havia muitas outras maneiras pelas quais a igreja de Roma manipulava a fé. Eles falavam de uma fé cooperante. A definição de fé pelos católicos romanos é alguma coisa que dava lugar a essa escravização. Por quê? A fé cooperante católica é uma fé que dependia da obediência aos sacramentos da igreja.
Na teologia católica havia uma noção de que o ser humano é pecador, é miserável, mas ele tinha um pequeno mérito, que é algo que Deus mesmo havia concedido a todo ser humano, chamado mérito de congruo, ou quer dizer, o mérito de um esmolante, de um pedinte. E que por meio deste pequeno mérito, ele poderia se mobilizar em direção a Deus, para receber a fé que era infundida pouco a pouco, na medida em que o crente observasse e obedecesse os sacramentos da igreja. Os sacramentos, nesse sentido, tinham uma espécie de eficiência em si mesmo. Quer dizer, se eu me confesso, se eu participo da Eucaristia, se eu participo da missa católica, se eu faço essas coisas todas, Deus vai me dar justiça. Ele me concede a justiça dele vagarosamente, infundindo-a ao meu coração na medida em que eu ajo piedosamente, como um homem enfermo que vai na igreja como se ela fosse uma hospedaria a fim de receber a medicina da parte de Deus. Mas Lutero entendeu que nós não temos um mérito imperfeito ou um mérito de um pedinte. Não temos mérito nenhum. A leitura da Epístola aos Romanos perturbou o coração de Martinho Lutero, porque nela ficou claro que não temos absolutamente nada, não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram, todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis, a sua garganta é sepulcro aberto, não há um justo, nenhum sequer. E a doutrina que o apóstolo Paulo ensina, logo nas primeiras linhas da sua Epístola aos Romanos, ela estabelece com muita clareza que todos os homens pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Os homens são pecadores, alienaram-se de Deus, buscaram independência, buscaram autonomia, buscaram viver a sua própria vida longe de Deus, como ouvimos o pastor Pimpão nos ensinar ontem. E essa é a condição de todo ser humano. Não há mérito em nós. Não há nada que possamos fazer que agrade ao Senhor para que Ele, como devedor nosso, nos conceda a graça da salvação. Por isso que Martinho Lutero rompe com a linguagem medicinal da teologia católica e passa a usar a linguagem bíblica, que é jurídica. A linguagem da imputação. E ele chama essa imputação de doce troca. Por quê? Porque na linguagem da imputação das Escrituras, há uma dupla imputação. A imputação da justiça de Cristo em nós, os que cremos nele pela fé, mas também dos nossos malditos pecados nele, que recebe a pena daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos como pecadores. Há uma troca em que Jesus, o justo, recebe a pena dos nossos pecados. E nós, os pecadores, recebemos a graça da sua justiça. Esse é o argumento do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 3. Ele está a falar disto. E Lutero, então, sobre isso, ele vai dizer: meu querido irmão, aprenda Cristo. Aprenda Cristo crucificado. Aprenda a orar a Cristo. E a perder toda a esperança em si mesmo, e a perder a esperança na igreja, e a perder a esperança em qualquer outra coisa que não seja Cristo, e diga: só tu, Senhor, só tu és a minha justiça, eu sou o teu pecado, e tu és a minha justiça. Tomaste em ti o que não era, e deste-me o que não sou. E Lutero então reconhece que a gente não é nada, que a nossa contribuição para a salvação é nenhuma. E que esta obra graciosa de Deus em salvar pecadores injustos é algo que nós recebemos somente pela fé. Mas essa fé precisa estar centrada única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. E quando isso acontece, tudo muda na vida da gente. E entender o lugar da fé é vital na nossa caminhada cristã. É vital porque a fé, ela vai implicar o nosso primeiro ato de obediência. A fé é um ato de obediência. Não é algo que nasce naturalmente no nosso coração.
É preciso nascer de novo, é preciso que haja uma iluminação do Espírito de Deus, é preciso que haja uma regeneração da nossa alma, para que este evangelho chegue aos nossos ouvidos, penetre no nosso coração e nós sejamos capazes de dizer, eu creio nele. E quando isso acontece, há um ato de obediência, porque todos nós somos chamados a crer. Então a fé implica aí obediência, é verdade, mas de algo que Deus faz em nós anteriormente por meio do seu Espírito. E é o nosso primeiro ato de obediência como cristãos. É onde tudo começa quando nós somos crentes. Eu tenho certeza que os irmãos e irmãs aqui são capazes de lembrar o momento em que as coisas de Deus passaram a fazer sentido na sua vida. E quem sabe alguns de vocês nasceram no contexto da igreja e quem sabe tenham sido criados já ouvindo a pregação, não é, e vendo os símbolos da fé cristã, não é, na ceia, no batismo, não é, e no culto, e nos atos de adoração, e aquelas coisas todas talvez não fizessem sentido até aquele momento, né, em que o Espírito de Deus iluminou o seu coração, a sua mente, e então passaram a integrar aquilo que é a sua vida, a mudar a sua identidade, a traçar um novo curso, uma nova rota, uma nova trajetória de vida com novos valores, e com um novo ânimo, com uma nova esperança, uma nova identidade que te foi dada. Talvez outros de vocês tenham vindo deste mundo caído, pecador, e tendo vivido muitas contradições e sofrido muito, com o peso que o pecado traz e impõe sobre nós, que nos traz muito sofrimento e muita dor. Um dia ouviu do Evangelho, e um pregador, um evangelista, um discipulador, um irmão, falou para você de Cristo, e você não tinha mais esperança nenhuma nesse mundo, e de repente aquilo penetrou seu coração, e você creu em Jesus, e Jesus te salvou, e você é capaz de dizer, eu lembro como foi neste dia que Jesus me salvou. Então a fé é o começo da nossa vida cristã, é o começo de uma nova vida. Há alguns irmãos que dizem assim, olha, o dia do meu aniversário é tal, o meu, por exemplo, é 1º de julho, não é? Mas eles vão dizer assim, mas o dia do meu segundo nascimento, não é? Do meu novo nascimento é tal, e lembra-se exatamente como foi que aconteceu, porque há uma relação entre a nossa caminhada cristã e o início da fé na nossa alma. A fé é o nosso primeiro passo, é a resposta ao Evangelho, é o primeiro amor a Jesus Cristo, é a declaração da nossa falência espiritual e o reconhecimento de que sem Cristo nós estamos totalmente perdidos neste mundo. É o que sustenta a gente na caminhada cristã, é o que mantém a gente de pé, é o que traz a gente para o culto, a fé é o que faz a gente cantar, a fé é o que leva a gente a expressar o amor que a gente tem por Jesus, de modo que a gente prorrompe a alegria no nosso cântico, no nosso ajuntamento da igreja, e a gente sente o anelo e o desejo e as saudades de estar junto com os irmãos, e de cantar, e de bendizer o nome do Senhor. Quantos de vocês, quantos de nós, irmãos, não antecipamos com grande antecipação o dia do domingo, o dia em que a gente vai cultuar ao Senhor? É porque a fé arde no coração da gente, nos impelindo para fazer aquilo que é um pequeno antigozo daquilo que um dia nós vamos experimentar na novos céus e na nova terra, a adoração cristã. A fé é onde começa tudo. E nós somos gente de fé. Gente de fé. E é por isso que eu queria que você abrisse sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos dar uma olhada lá no capítulo 3, verso 28. Um verso muito importante para Martinho Lutero, para entender o que é fé. Ele disse assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E sabe o que ele faz? Ele passa agora a mostrar como esta realidade se aplica de forma muito concreta na vida de um dos grandes heróis dos judeus, que é Abraão. Então ele começa a mostrar como a fé operou na vida de Abraão. E por isso ele escreve esse capítulo 4 inteirinho, para ensinar para a gente como é que a gente materializa a fé. E ele passa então a dizer: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque
se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Então, o apóstolo Paulo ilustra a conclusão muito importante que ele leva aos seus leitores e a todos nós a compreender em 3:28, de que nós somos justificados pela fé, independente das obras da lei. Não é? Ele vai dizer que a verdade da justiça de Deus é imputada a nós, concedida e declarada a nós mediante a fé, e isto serve para todos, judeus e gentios. E então ele ilustra por meio da vida de Abraão. Abraão talvez seja, entre os patriarcas, aquele que é mais destacado em todas as Escrituras, né? Mesmo entre os demais profetas, mais do que Davi, mais do que Samuel, mais do que Elias, mais do que Moisés. O nome de Abraão aparece nas Escrituras como sendo muito reverenciado. Ser chamado de filho de Abraão era uma grande honra para o israelita, um sinal de prestígio, de pertencimento. Então a cultura, a história da fé, a identidade do povo judeu repousa justamente na filiação de Abraão. O nome dele aparece centenas de vezes, 230 vezes em todas as Escrituras. Ele aparece no Pentateuco, nos livros históricos, nos Salmos, nos livros proféticos, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros. Ele aparece nos 4 evangelhos, na genealogia de Jesus, na Epístola aos Romanos, na Epístola aos Gálatas, aos Hebreus, em Tiago, em Pedro. A filiação de Abraão é tema importante de uma conversa de Jesus com os fariseus em João capítulo 8. A ponto em que de eles perguntarem: és tu porventura maior do que nosso pai Abraão? Então o judeu tinha enorme reverência por Abraão e considerava Abraão como modelo, o protótipo do judeu piedoso. E o argumento do apóstolo Paulo aqui no verso 2 de Romanos 4 é de que havia um entendimento entre os judeus que Abraão creu e obedeceu e fez muitas outras coisas, como, por exemplo, a circuncisão e ainda mais o sacrifício do seu filho, pelo menos a intenção de sacrificá-lo, né, e outros atos externos de obediência, e ainda por conta disso ele foi justificado. Na medida em que nós avançamos neste capítulo, quando lemos os versos 9 e 10, nós verificamos que o entendimento que havia por parte dos judeus é que a obediência de Abraão, por antecipação à lei de Deus, a sua circuncisão, é que levou Deus a justificá-lo. Quer dizer, eles entendiam que Abraão havia obedecido a Torá por antecipação, e isso lhe foi atribuído por justiça. E para o judeu daqueles dias, isso era uma manifestação de graça. E eles entendiam: Deus é gracioso, ele não tinha obrigação de salvar Abraão, mas ele chama Abraão, Abraão obedece a Deus, ele se circuncida, ele faz muitas outras obras, e por isso Deus o justifica. O apóstolo Paulo desmonta esse argumento. Ele segue no verso 5 dizendo: mas, ora, verso 4, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Você percebe? Havia um entendimento de que, olha, ele fez algumas coisas para Deus, e é por isso que Deus o justificou. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando é que ele não fez nada. Abraão não era ninguém. Não é como se um dia ele houvesse despertado e dito: eu farei muitas coisas para Deus e eu serei pai de uma grande nação. Vocês lembram da história? Está registrado lá em Gênesis capítulo 12. Não é? E a história de Abraão, ela vai muito adiante, não é? Ensinando-nos exatamente como que tudo começou para ele. Vocês lembram? Abraão era um homem velho.
um pagão, alguém que não tinha o menor interesse no Deus Criador. Ele estava lá levando a sua vida, vivendo com uma esposa que não havia lhe dado filhos. E no alto dos seus 75 anos, em Ur dos Caldeus, onde hoje é a terra do Iraque, ele provavelmente viveria o restante dos seus dias, e morreria, e a história dele seria apagada, e ele seria esquecido, e nunca mais ninguém ouviria falar o nome Abrão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês lembram bem o nome dos seus avós? Quem lembra bem o nome dos seus avós, levanta a mão, faz favor. Agora, levanta a mão se você lembra o nome dos seus bisavós. Tem um irmão ali que tem uma boa árvore genealógica. E dos seus trisavós? Acabou. 3 gerações depois. Toda a história do seu trisavô e da sua trisavó, que nasceu, viveu, que amou, e que sofreu, e que teve filhos, e que tem toda uma trajetória, como cada um de nós temos, já foi esquecida. Nem o nome a gente lembra. Como é, então, que o nome de Abraão aqui é lembrado e reverenciado? Será que é porque Abraão foi um homem que, tendo obedecido a Deus, se tornou grandioso? Lembra da história dele, ele não era ninguém. Um homem velho que morreria nos seus pecados na terra de Ur dos Caldeus, até que Deus se manifesta a ele. A história de Abraão não é a história de Abraão, é a história de Deus. A fé de Abraão não é a fé que ele produziu no seu coração, mas é a fé que Deus lhe concedeu. Foi necessário que Deus se manifestasse a ele, que Deus se revelasse a ele, que Deus antes disso o elegesse, que Deus o buscasse, que Deus o chamasse, que Deus falasse com Abraão, que Deus o mobilizasse, que Deus o iluminasse, que Deus o tirasse da sua terra. A história de Abraão é a história de Deus, é a história da obra de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da redenção que há em Deus. Foi Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu poder, que pinçou aquele homem velho da sua terra e o levou a ser um peregrino na terra. E Abraão creu na palavra de Deus. E isto lhe foi imputado por justiça. Não foi a circuncisão que vai aparecer só lá em Gênesis capítulo 17. Não foi os atos exteriores de obediência, por importantes que eles sejam, como fruto da fé, mas foi a sua crença em Deus. A sua crença em Deus. Foi Deus quem o chamou, que o buscou, que se revelou, que teve a iniciativa de chamá-lo. E por isso ele creu. Não havia nada, gente, absolutamente nada em Abraão que o fizesse merecedor da justiça de Deus. Ele não trabalhou, não era um salário que tornou Deus devedor deste homem. E ele não fez de Deus o seu devedor, mas Deus creditou a ele justiça. Esta é a palavra que é usada pelo apóstolo Paulo aqui. Deus imputou a ele justiça, creditou, deu crédito de justiça a ele, da parte de Deus, e não o contrário. Não era preciso que ele, ouvindo a Deus, avaliasse o discurso divino e definisse, decidisse no seu coração se esta palavra de Deus era verdadeira ou não. Não é assim que muitos ensinos são pronunciados de muitos púlpitos como este. Deixa eu ouvir essa palavra, eu sou o juiz, eu é que vou decidir se aquilo que Deus diz é o que eu quero para a minha vida ou não. Não foi assim na vida de Abraão. Deus fala, se manifesta de uma maneira irresistível, ele recebe aquilo com fé, e Deus então transforma a sua vida. Deus não deve nada para ninguém. Nós devemos tudo para Ele. Não. O apóstolo Paulo, ele chega a chamar a Abraão de ímpio. É ele quem justifica o ímpio. Ele cita os Salmos 32, quando ele faz isso. Nos versículos seguintes, 7 e 8. Um salmo de Davi. Não é? E ele vai dizer, olha, Deus quem justifica o ímpio. Ele está falando de Abraão aqui. De um homem perdido, que não tinha esperança nenhuma na vida, sem futuro nenhum. Mas Deus o salva. Não atribui a ele o pecado, e atribui a ele a justiça.
E por isso que no restante deste capítulo o apóstolo Paulo vai ensinar que a verdadeira fé é uma fé semelhante à de Abraão. Ele vai dizer, assim quem tem fé é filho de Abraão. Quer dizer, não pela letra da lei, não pelo nascimento, não pelos méritos, não por obras. Paulo insiste que ser filho de Abraão não é segundo a carne, não é segundo a nacionalidade ou a etnia, não é segundo a cultura dos judeus, mas lá no verso 17 ele vai dizer que Abraão é pai de todos nós, porque nós cremos também em Deus. E é nesse sentido que nós temos e compartilhamos com Abraão o mesmo fenômeno de uma fé que foi doada para ele, por meio da qual ele recebe a justiça de Deus. Ele creu em promessas impossíveis. Deus disse para ele, olha, você é um homem velho, a sua mulher é estéril, mas ela vai ter filhos e você vai ser pai de uma grande nação. E tendo crido nas promessas de Deus, no Deus que é criador de todas as coisas, ele teve a justiça de Deus imputada ao seu coração. Isso lhe foi imputado por justiça. É todo o argumento do apóstolo Paulo aqui na sua epístola aos Romanos, capítulo 4. Então, a base da nossa justificação é a crença, é a fé. É a fé em Cristo, é a fé nas promessas que vêm de Deus. A nossa salvação, assim como foi a de Abraão, é algo gracioso de Deus, que Deus instrumentaliza por meio da fé. Então presta atenção, o que é que Deus usa para atribuir, para imputar justiça? Tanto em Abraão como em todos nós. Palavrinha de 2 letras. O que é? É fé. Vamos repetir de novo, que sei que estamos todos cansados, então assim a gente desperta. O que é que Deus usa para atribuir justiça a todos nós? Fé. Muito bem. Então isso nos leva a considerar o que é a fé que Deus usa para que tenhamos a justiça. Como que Abraão teve fé em Deus? Como? Ele nunca tinha ouvido falar do Deus Criador, Deus de Adão, Deus de Noé, Deus dos seus próprios antepassados. Ele vivia lá longe de Deus. Foi preciso que Deus se desse a conhecer. Foi preciso que Deus se manifestasse. Foi preciso que Deus se revelasse. Deus fez isto de modo imediato. Quer dizer, sem o auxílio de meios. Deus mesmo. Ele aparece para Abraão, ele fala com Abraão, ele se manifesta a Abraão. E Abraão então ouve a voz de Deus. E ao ouvi-la e atendê-la e colocá-la em seu coração e crer em Deus, ele recebe justiça de Deus. Então, atente para isto. A fé verdadeira, ela implica, ela necessariamente chama cada um de nós a conhecer Deus e sua palavra. Não há fé sem conhecimento. É por isso que este povo, lá nos dias de Martinho Lutero, e é por isso que este povo, nos nossos próprios dias, é tão manipulado. É porque expressa um tipo de fé que é vazia e destituída de conhecimento, que não tem em Cristo, na palavra dele, nas obras dele, no evangelho dele, o seu objeto maior. Para muitos a fé é talvez o desejo muito grande de que a vida melhore, talvez seja o desejo muito grande de que Deus os abençoe, e há muitos que expressam fé usando palavras religiosas, usando palavras até bíblicas, usando palavras que ouvem no contexto da igreja, mas que não têm um conhecimento verdadeiro de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e esta fé é vazia e é inútil e não salva. É preciso uma fé arraigada na pessoa e obra de Jesus, semelhantemente àquilo que aconteceu com Abraão, que precisou ouvir o próprio Deus falar com ele. Nós, igualmente, precisamos ouvir o próprio Deus falando conosco por meio do seu Filho Jesus. Uma das tragédias do cristianismo
pastor, teólogo, escritor Michael Horton fala sobre isso em um livro, uma trilogia de livros. É que a gente vive um cristianismo sem Cristo. Há muitas igrejas cristãs que amam muito as coisas da vida cristã e que são muito boas, né? A gente na igreja tem amigos, não é? E a gente gosta da comunhão. E os nossos filhos têm um ambiente mais seguro. E outras famílias com filhos pequenos com os quais eles podem ter comunhão. Muitas vezes igrejas desenvolvem um programa para os jovens, né? E tem um bom louvor com música. E os jovens aprendem a tocar os instrumentos. E as pessoas que cantam bem vão cantar na frente. Né? E na igreja, então, a gente desenvolve um senso de comunidade. E quem sabe aquele irmão que está passando necessidades, ele recebe algum tipo de apoio. E todas estas coisas são bênçãos que fluem na vida da igreja, que inclusive são operação da fé na vida cristã. Não é? Porque a fé sem obras também é morta. E as obras que manifestam a verdadeira fé, não é? Elas evidenciam que Deus agiu no coração da gente. Mas sabe o que aconteceu? Em algum momento, estas coisas começaram a ter mais valor do que aquele que produziu a fé no coração da gente. E em vários países, e eu penso que o Dr. Michael Horton está se referindo ao seu próprio país, os Estados Unidos, mas eu posso dizer aqui no Brasil, isso é muito comum também, em que todas estas bênçãos da vida cristã, elas passaram a ocupar um lugar de destaque tão grande, e passaram a ocupar uma preocupação tão grande por parte dos líderes e dos pastores, com os muitos programas que criam, que a cada vez mais Cristo era deixado de fora, do lado de fora da igreja. Cada vez menos o nome dele era pregado e anunciado. E a noção de fé e arrependimento voltados para Jesus Cristo deixou de ser a mensagem central da igreja, até porque em muitos casos ela pode ser alienante, as pessoas se sentem mal quando são confrontadas com seus pecados. É melhor que na igreja a gente viva um ambiente pacífico, um ambiente de amizade, um ambiente em que nós possamos desfrutar das bênçãos do cristianismo, mas sem Jesus. Que igreja é essa? Tem muitas igrejas por aí afora em que Jesus está do lado de fora. Aí a fé fica sendo a fé na igreja. A fé no pastor, a fé no apóstolo. Não era assim nos dias de Lutero? A fé na tradição, a fé guiada pelo medo, pelas superstições, pelas crendices. Não foi isso que ele combateu. Sabe como ele combateu isso? Pregando Cristo e este crucificado e trazendo ele de volta para o centro da vida da igreja. Foi assim que Deus justificou Abraão, foi se manifestando revelatoriamente a ele, redimindo Abraão, salvando Abraão, dando sentido e significado para a sua vida. Abraão creu na palavra de Deus e é necessário que nós creiamos dia após dia. Até porque a gente não estoca a fé, a gente não guarda a fé no bolso. Ela precisa ser estimulada, encorajada no coração da gente. Naquela passagem de Marcos capítulo 4, em que Jesus está com seus discípulos no barco, e uma grande tempestade assola aquela embarcação, e os discípulos todos se sentem amedrontados, e eles despertam o Senhor Jesus Cristo. E ainda tem... No Brasil a gente diz assim, a pachorra, não é? Tem a coragem, tem a cara de pau de dizer, o Senhor não se importa conosco. O Senhor não se importa que pereçamos. Então Jesus, com um gesto, ele faz com que a água agitada se acalme e que o vento cesse. E aí eles começam a dizer entre si, quem é este? Quem é este que apenas com uma palavra faz com que a tempestade cesse? E aí sabe o que Jesus diz para eles? Como é que não tendes fé? Sabe por quê? Porque naquela altura os discípulos de Jesus ainda não conheciam Jesus. Eles não sabiam que era ele. Vocês percebem a pergunta de Jesus? A falta de fé estava necessariamente relacionada à sua falta de conhecimento. Quem é este?
Não tendes fé. Quem é este? Não tendes fé. É preciso que a gente conheça. Que a gente conheça o Senhor. Por meio da pregação da palavra, por meio do Evangelho. É por isso, pastores, que estão aqui, que Cristo precisa ser o assunto principal da sua mensagem. É por isso que o Evangelho tem de ser o poema de Deus que está nos seus lábios e que você pronuncia eloquentemente e com toda fidelidade, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que anuncia Cristo e esse crucificado. Esta é a palavra que Deus usa para produzir fé no coração, é a palavra que apresenta Jesus. E talvez para muitas das nossas igrejas é preciso que Jesus estenda a mão e diga: prazer, eu sou Jesus. Você me conhece? Você que está aqui, pastor, tem a responsabilidade de apresentar Jesus para as pessoas, porque é só por meio dele, do evangelho dele, da salvação que ele propõe em si mesmo, da expiação que ele realiza no seu próprio corpo, para que ele receba os nossos pecados, é que nós podemos receber a justiça dele. Sem Cristo não há justiça, sem Cristo não há salvação, sem Cristo não há redenção, sem Cristo não há novo nascimento, sem Cristo não há igreja. Sem Cristo nós estamos absolutamente perdidos. Então nós precisamos deste conhecimento de Cristo e, portanto, precisamos anunciá-lo, pregá-lo com toda a fidelidade, com toda a ousadia, com todo o amor, com toda a energia do nosso ser, com os nossos joelhos no chão, e suplicando que o poder do Espírito se manifeste quando a palavra é pregada. Sem o conhecimento de Cristo, nós não temos fé. Fé é o meio pelo qual, como um mendigo, nós estendemos as mãos para receber Cristo, para receber o Evangelho. Os católicos estavam certos quando diziam que nós somos congruentes, somos congruos, somos mendigos. Mas o fato é que nós não temos nenhum mérito em nós mesmos, não. Nós somos pecadores maus. Quem tem aí um molho de chaves no bolso? Se tiver, alguém pode me mostrar um molho de chaves? Chave que você usa para abrir. Estou vendo alguns aqui. Por que você tem essas chaves no bolso? Por que você tranca a sua casa? Por que você tranca o seu carro? Por que você precisa guardar o seu dinheiro em um cofre de banco? Eu sempre que alguém me apresenta a esperança na humanidade, eu peço para mostrar um molho de chaves, porque para mim o molho de chaves é a prova da depravação total. Nós não confiamos uns nos outros. Somos pecadores. Né? Nós somos maus. Eu falei isso em outro lugar. Se jogar a gente no mato, o mato joga a gente de volta. Né? A gente não vale muita coisa, não. Porque a gente se afastou de Deus, mas Deus se aproximou da gente por meio do seu Filho. E Ele nos chama a crer no Filho dele, com toda a nossa confiança. Mas você não vai confiar naquilo que você não conhece. Senão é uma confiança vazia. Como que é, pastor Maurício? A frase do filósofo. Né? A fé é um tiro no escuro. Não é. Não. A fé é você se agarrar com toda a confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E você se arraigar nele. E você crer nele. E ter toda a sua confiança fundada nele. Ele é a fonte da sua vida. É por causa da fé que Jesus justifica a gente. Nós nos apropriamos da bênção da justificação quando recebemos Jesus. É esse dom que Deus dá para homens e mulheres pecadores que não merecem nada. Então, meus irmãos, eu quero concluir esta mensagem convidando todos vocês a anunciarem o único que é capaz de produzir a fé salvadora no coração, Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras, e o seu santo evangelho. Não foi sem razão
que Martinho Lutero, na sua primeira das 95 teses, disse: arrependei-vos e crede. A fé estava lá, já no fundamento, né, da chamada para a igreja a uma reforma. Este mesmo Martinho Lutero, lá se não minha memória não me trai, na tese 78, vai dizer que o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho. Ele começa e termina este seu argumento filosófico, teológico, que ele faz sobre a venda de indulgências, trazendo a fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, no santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como o fundamento da vida cristã. Que o Senhor nos dê fé, que Ele aumente a nossa fé e que Ele nos abençoe para que possamos anunciar o único que é autor e consumador da fé, Jesus.